A paz do Senhor, meus queridos, você é nosso convidado para aprender conosco algo a respeito da palavra do Senhor, que foi dirigida através da vida, através das palavras dos livros proféticos, a essência dos profetas. Seguimos aqui com esta série e hoje vamos falar do profeta Miqueias. E para falar de Miqueias, eu vou começar lendo um texto que está no livro de Jeremias, Jeremias 26, verso 18. Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos exércitos, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte coberto de mato. Olha só, quem disse essas palavras não foi Jeremias, e sim os líderes da nação. Por quê? Quando Jeremias começou a profetizar, expondo aí a corrupção que havia chegado até dentro do templo, que estava aí os sacerdotes corrompidos. Os sacerdotes vão pedir a morte de Jeremias, o profeta Jeremias, Depois você lê Jeremias 26 e os líderes que se põem, e falam dizendo assim: mas nós não vamos matar ele, porque Miqueias também profetizou contra, o sacerdócio, contra a política, e nem por isso ele foi morto. Diz aqui que Ezequias, pelo contrário, ele havia se convertido ao Senhor através da pregação de Miqueias. Ou seja, com esse texto nós vemos a relevância do profeta Miqueias no meio da sua nação, que foi aí um homem usado por Deus e respeitado pelo povo da sua época. Miqueias, ele viveu aproximadamente aí entre o ano 735 ao ano 700 antes de Cristo, Foi o tempo que Miqueias viveu. O seu nome, Miqueias, significa quem é como Yahvé, quem é como Deus, quem é como o Senhor. O livro de Miqueias é a obra central aí dos profetas menores. Ele contém temas dos livros que antecedem, e aqueles que seguem o seu livro, apresentando aí um pouco da mensagem dos outros profetas. Dentro do conceito histórico, Miqueias, como eu disse, em Jeremias ele era da cidade de Moresete, cidade localizada aí a 32 quilômetros a sudeste de Jerusalém. E o seu ministério aconteceu no período dos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, que são reis de Judá. O assunto do livro é a ira de Deus em relação aos pecados de Samaria e de Jerusalém. Miqueias, ele dirigiu aí o seu discurso, as suas profecias contra a idolatria. Ele censurou com veemência a opressão aos pobres e denunciou o colapso da justiça nacional. Nós vamos ver isso com mais detalhes, como que Miqueias se posicionou contra uma corrupção geral. E ele também, foi um profeta que falou sobre o Messias. E ele disse, o local do nascimento de Jesus, que Jesus nasceria em Belém de Judá. Lá em Miqueias 5:2, você vai encontrar isso, conforme está escrito lá em Mateus 2, 1 e 4 e 6, aonde vão citar a profecia. Quando os reis magos vêm, eles encontram lá a profecia de Miqueias dizendo: olha, é em Belém que Jesus vai nascer, ou o Messias. Miqueias, ele entendia que todos os pecados, ele tinha como origem o amor ao dinheiro, a corrupção. Então ele vai tratar desta questão. E qualquer semelhança com os dias de hoje
nós veremos aí que é pura visão dos céus, né? Não é coincidência, o Senhor, ele realmente, conhecendo todas as coisas, já foi profetizado. Miqueias, ele profetizou ao povo comum do interior de Judá, durante o período em que Israel, né, ou o reino do norte, estava sendo conquistado pela Síria. Naquele momento, né, em que as tribos do norte, né, são levadas cativos pela Síria, estão naquele momento de guerra, de conquista, é nesse momento aí que Miqueias está profetizando. Miqueias, ele defendeu o homem pobre, comum, e suas palavras destacaram aí a justiça social, né? Miqueias, ele denunciou a opressão do fraco, o suborno dos líderes, o maltrato das mulheres e toda sorte de roubo, grande parte, né, em nome da religião. Miqueias, só para contextualizar aqui, ele foi contemporâneo do profeta Isaías, que pregava na capital, né, as classes mais elevadas, e Oséias, que pregava em Israel. O tema de Miqueias, ele pode ser percebido e resumido nessa seguinte frase: Deus é justo, é o justo juiz que ao mesmo tempo é perdoador e benigno quando há verdadeiro arrependimento. Vamos lá, queridos. Eu vou entrar agora aqui numa sequência. Eu vou sair do roteiro que eu tinha preparado aqui, por isso que eu nem estou colocando os slides aqui, porque eu mudei, né, algumas coisas hoje cedo aqui. Então nós vamos ver, gente, como que os profetas menores, a mensagem deles é muito atual. Quando nós lemos os profetas menores, né, parece que nós estamos lendo aqui o noticiário. Parece que você está lendo a revista Veja, né? Você está lendo aí o Estadão, você está vendo as notícias atuais. Olha como é impressionante a mensagem, né, do profeta em relação a isso. Olha só, Miqueias, capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Do que ele está falando aqui? Ele está falando daqueles que têm poder de executar os seus pensamentos. Está falando da liderança da nação, daqueles que têm posição de governo. Eles maquinam o mal e podem executar as suas ideias. Olha só, cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, e a ele e aos seus herdeiros. É uma coisa que é feita, um roubo que é feito para aqueles que estão hoje e para aqueles que virão, pois também a descendência aí vai sofrer a consequência. Agora, Miqueias, capítulo 3, verso 1 e 2, olha o que diz: Então eu disse, ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Então ele está dizendo aqui, né, sobre os governantes, e ele cita uma coisa pesada, né, porque diz assim que eles são como canibais, porque eles estão se alimentando da pele, da carne do outro, ou seja, eles estão roubando, realmente tirando aquilo que deveria ser o sustento à vida, né? Olha só o que diz o Miqueias 3:11. Seus líderes julgam a troco de suborno. Ele estava falando do poder executivo. E agora ele vai falar do judiciário, do poder judiciário. Olha, seus líderes julgam a troco de suborno, aqueles que se corrompem, né, que corrompem a justiça por causa do suborno. Então, olha, governo corrompido, judiciário corrompido. Vamos ver aqui o 7:3, que diz assim, olha:
com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, né? Suborno. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. Aqui ele está falando agora que esses poderes se unem, né? Se unem para fazer o mal. O que é isso, gente? E diz aqui, olha, que eles fazem, né, isso em acordo, eles tramam isso em conjunto. O que é isso, gente? Isso se chama crime organizado, né? Os poderes se juntam para praticar o mal, praticar a corrupção. E eu não estou falando, queridos, do Brasil. Isso aqui foi profetizado, né, contra Judá, contra Israel. Mas olha só como é atual. A impressão que temos é que isso foi escrito aqui para o Brasil, né, para o que nós estamos vivendo hoje, para você ver como é tão atual a palavra do Senhor. Miqueias 3:5 diz assim: assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se. Quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra os que não lhe enche a boca. Diante dessa corrupção, né, geral aí nos poderes, né, o que nos resta? A religião, né, a igreja. Não, eles vão proclamar a justiça, vão proclamar a paz, vão proclamar o que é reto, mas mostra aqui que até a religião se corrompeu, né? Pregadores que se rendem ao lucro, igrejas, né, que viram aí empresas. Então mostra que até mesmo aquilo que deveria sobressair nesse momento, pregando a justiça, até mesmo, né, a religião, a igreja, né, acaba se corrompendo. Miqueias 3:11 também fala isso, olha só. Seus líderes julgam a troco de suborno, né, como eu li, ó. Seus sacerdotes ensinam por lucro. Seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós. É o suborno, né, a corrupção aí no meio da igreja. E ele diz assim: olha, nenhuma desgraça vai lhes acontecer, tentando tirar aí o peso, né, do julgamento de Deus. E é triste, querido, quando nós vamos ligar a televisão para assistir um programa, né, evangélico, ouvir no rádio, e o que nós vemos é exatamente isso que está acontecendo nos dias atuais, né? Olha só o que Paulo escreveu para Timóteo. Olha só, 2 Timóteo 3, o verso 1 diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes, né? Então, o que Paulo está alertando aqui é o mesmo que estava acontecendo ali na época de Miqueias, né? Paulo também, no capítulo 4, né, ele vai retomar o assunto. Capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 3 e 4 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então é a degradação dentro
da igreja, né, dentro daqueles que deveriam proclamar o que é correto. Voltando agora para Miqueias 7, verso 6. O que nos resta? Puxa, os poderes foram corrompidos, né? O judiciário corrompido, a igreja, né, corrompida, a religião. O que nos resta? A família, né? Não, a família é a base, a família se fortalece entre si, a família continuará sendo exemplo. Mas olha o que diz Miqueias 7,6. Pois o filho desprezará o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os filhos do homem são os seus próprios familiares, né? É isso que Jesus fala também, né? Que ele veio trazer. É isso, porque a justiça de Deus implantada no homem, ele se torna um indivíduo, né, dentro da sua própria família, que vai ser aí rejeitado. Então a família também se corrompeu, os valores da família, como nós vemos nos dias de hoje, né? Os valores da família estão corrompidos. E há aí um levante, né, para destruir, acabar com os valores da família. Aonde isso chega? Miqueias 7,2 vai mostrar, né, o resultado de tanto pecado, de tanta maldade. Olha só, Miqueias 7,2. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Isso aqui até lembra, né, as palavras que Deus disse, né, antes de trazer o juízo, na época de Noé, trazer o dilúvio, né? Diz que o Senhor olhou a terra e não viu um justo sequer. E olha só, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com um laço. O que é isso? Isso é iniquidade instaurada, né? Foi instaurada a iniquidade, como diz lá em Mateus 24:12, que Jesus diz assim: devido ao aumento da maldade ou da iniquidade, o amor de muitos esfriará. É um esfriamento do amor, porque a maldade está chegando, né, aos seus limites. Isso vai fazendo com que as pessoas pensem assim: mas todo mundo pratica o mal, todo mundo faz o mal, só eu vou ficar, né? Como é que eu vou ficar diante disso? E parece que tudo à nossa volta está caindo, que não há ninguém que se levante. Isso faz com que, né, o amor ele esfrie por causa do aumento aí da iniquidade. E como vamos fazer com isso, querido? Como vamos suportar tudo isso? Veja que essa mensagem ela é bem atual, né? Ela traz a realidade dos dias de hoje, né? Indo para a conclusão, queridos. Diante disso, o que nós vamos fazer? E olha só, para fechar, esta mensagem não é para te desmotivar, não é para fazer você entrar em colapso também. Pelo contrário, é para nós entendermos como vale a nossa voz diante de tantas coisas, né, que está caindo, que está se degradando, né? Como que nós fazemos? Nós continuamos sendo o sal da terra, a luz do mundo. O sal não pode perder o sabor, você não pode deixar de ser luz. Nós não podemos ser consumidos, né, pela corrupção que está à nossa volta. Você foi chamado para ser um farol. E qual é a mensagem que nós devemos anunciar diante de tudo isso? Miqueias 7:18 e 19 vai falar o que nós devemos fazer. Olha só, quem é comparável a ti? Essa é a nossa mensagem, queridos. Ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão e do remanescente da sua herança. Então essa é a nossa mensagem. Quem é como o Senhor? Que diante de tudo isso ele ainda abre uma oportunidade dizendo: eu posso dar perdão àquele que se arrepende. E diz mais assim, ó: tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar o seu amor. Está dizendo, ó, Deus tem tanto a dar de oportunidade em todos esses níveis que nós falamos aqui. O Senhor está com a porta aberta dizendo: arrependam-se. Venham, desfrute do perdão, a esperança para aqueles que se refugiam em Deus. E olha só o que diz aqui no verso 19. De novo terás compaixão de nós,
pisarás as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Deus está gritando nesta terra corrompida e caída, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós tomamos, conhecimento dessas notícias tão terríveis, não é para a gente se desanimar e desfalecer, é para a gente dar mais valor ao que Cristo fez por nós, a esse amor tão grande que nos abraça e nos chama para si. Por isso que nós continuamos dizendo: a esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós vamos fechar agora esse estudo lendo Miqueias 7:7, porque diante disso, o que nós vamos fazer, Como que nós vamos agir diante daquilo que está acontecendo, A obediência a Deus está sendo confundida com a religiosidade. As pessoas vão, para uma religiosidade, achando que ir aos domingos ao culto, ir lá fazer o seu culto, dar a sua oferta, a sua contribuição, está tudo resolvido. Eu vou lá, eu vou à igreja, eu ouço mensagens. Se nós não obedecermos, não colocar em prática, isso é religiosidade. A obediência a Deus, ela é vivida no dia a dia, dentro de casa, Que adianta eu ir prestar um culto, E quando eu chegar em casa eu maltratar a minha esposa, os meus filhos, No meu trabalho ser desonesto, fazer as coisas de forma errada. Aquilo que Deus nos chamou para fazer precisa ultrapassar as paredes, das nossas igrejas, do nosso templo, porque nós somos a igreja e não o prédio, Não podemos ser transformados ali. Então eu quero fechar com você lendo Miqueias 7:7. E quanto a mim, e quanto a você, o que nós faremos? Olha o que diz aqui: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Continuaremos clamando, continuaremos pregando, continuaremos vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós. Esta é a minha posição, esta é a sua posição diante deste mundo caído. Continuamos sendo luz. Amém? Vamos orar, queridos? Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de sermos alcançados por Ti, de podermos nos posicionar, ó Pai. E ao invés de desanimar com tudo isso, Pai, nós encontramos em Ti forças para nos posicionar. Alegre, Senhor, porque o Seu favor está sobre nós. E continuaremos a dizer: Cristo salva, nele há esperança. Em Cristo nós podemos viver uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida correta, porque nele nós encontramos o caminho que chega até a Tua presença, Senhor. E nele queremos permanecer, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, te dado motivação para continuar, sendo aí uma referência para essa nação. Não esqueça, você é luz, você é sal para esta nação.